Esposa foi humilhada pelo marido na TV e, anos depois, ele a encontrou em um palco internacional e quase desmaiou. Se inscreva no canal para ver mais histórias de superação como esta e deixe um curtir no vídeo para continuar assistindo. A luz do palco brilha intensamente, refletindo no sorriso forçado de Laura, que está ao lado de seu marido, Gabriel, no programa de TV mais assistido do país. A plateia aplaude, mas algo no ar está prestes a mudar. O coração de Laura bate acelerado e ela tenta manter a calma, o sorriso profissional no rosto. Ela sabe que está sendo assistida por milhões de pessoas, mas não imagina o que está por vir. Gabriel se vira para ela com um olhar frio, calculado. O silêncio no estúdio cresce como uma onda prestes a quebrar. Ele respira fundo e, com um sorriso quase imperceptível, anuncia ao vivo: Laura, minha esposa, está me traindo. Aquelas palavras cortam o ar como uma faca afiada. Laura congela. O som da plateia desaparece. O mundo ao redor dela se distorce. Ela olha para Gabriel, que a encara com a expressão de quem venceu uma guerra, e sente um nó na garganta. As palavras dele são cruéis e certeiras, um ataque calculado, um golpe que ela jamais imaginou. Ela tem um caso com outro homem. Gabriel continua sem a menor hesitação. Toda essa farsa que ela construiu, agora é hora de todos saberem a verdade. As câmeras capturam cada detalhe. O choque no rosto de Laura, a incredulidade tomando conta dela e então, a dor. A dor que parece invadir seu corpo inteiro. O tempo parece parar, mas os segundos continuam a passar, implacáveis. Laura tenta falar, defender-se, mas sua voz falha. Cada palavra que tenta dizer é interrompida por Gabriel, que com um sorriso sádico continua a despejar acusações infundadas. Ele a destrói publicamente. A plateia murmura. Alguns se levantam para olhar. Apontam. Os olhos de todos estão nela, julgando, condenando, destruindo sua dignidade. O peso do olhar do público é insuportável, como se ela fosse um objeto, uma sombra que acabou de ser exposta à luz. A dor é sufocante, mas a vergonha é mais forte. Laura sente como se estivesse afundando em um abismo. Suas pernas tremem, seu estômago dá voltas, mas o maior golpe vem de dentro. O olhar de Gabriel, tão frio, tão sem remorso, a faz se sentir invisível. Ela se torna apenas uma vítima de sua própria história. Com o rosto pálido e os olhos marejados, Laura se levanta, quase sem forças. Ela sai do palco, suas mãos trêmulas tentando esconder as lágrimas. O som do programa é abafado, mas dentro de sua mente, o eco das palavras de Gabriel reverberam, esmagando tudo. Ela não consegue mais ouvir o que a plateia diz, não consegue mais se preocupar com o julgamento, só consegue sentir o peso da humilhação. Ao correr para os bastidores, tudo o que Laura quer é se esconder. Mas a dor do momento, a vergonha da exposição, a sensação de que sua vida foi destruída diante de um público ávido por escândalos, isso ela não pode fugir. Não pode apagar. Gabriel ainda está lá, com seu sorriso vitorioso, com a sensação de que conquistou algo grande. Enquanto a porta do camarim se fecha atrás dela, o choro começa. Mas não é um choro de alívio, é um choro de perda. Ela perde o que tinha, perde quem pensava que era. O peso das acusações a derruba. Ela não sabia, mas estava prestes a enfrentar o abismo mais profundo de sua vida. O que mais doía não era o que Gabriel disse, mas o que ele fez. Ele destruiu a confiança que ela tinha nele, a confiança que ela tinha em si mesma. E, acima de tudo, ele a deixou desprotegida, vulnerável. O dia seguinte é mais sombrio do que Laura imaginou. O peso da humilhação ainda está em seu corpo, e a memória do olhar de Gabriel, tão frio e calculado, persiste como um veneno em suas veias. O telefone dela não para de vibrar, mas não há nenhuma mensagem que possa aliviar a dor. As redes sociais explodem com mensagens de apoio e críticas. Algumas pessoas se importam, mas outras, implacáveis, não hesitam em julgá-la. A ex-mulher do famoso, a mulher que traiu o marido. Até as palavras de apoio soam vazias, como se estivessem tentando aliviar a dor dela, sem entender o que está realmente acontecendo. Laura se sente ainda mais sozinha do que nunca.
O reflexo dela no espelho não é mais o de uma mulher confiante, mas o de alguém que mal reconhece a própria imagem. O rosto que antes sorria para o mundo agora está marcado pela vergonha, pelos olhos vermelhos de tanto chorar. O olhar dela no espelho é de um vazio profundo, um vazio que não parece ter fim. O telefone toca mais uma vez. É sua mãe. Laura hesita, mas atende. Filha, eu vi o que aconteceu. Eu sei que você está sofrendo, mas precisamos conversar sobre o que Gabriel fez e sobre o que ele sempre foi. A voz de sua mãe está carregada de tristeza. Laura sente uma mistura de dor e raiva. O que você está querendo dizer, mãe? Sua voz tremida trai a tentativa de se manter firme. Ele nunca foi bom para você, Laura. Ele sempre foi egoísta, mas eu nunca falei, nunca disse nada. Ele te usou e agora ele está tentando destruir sua vida. As palavras da mãe penetram como um alívio e uma revelação. Algo dentro de Laura se quebra e se reconstrói ao mesmo tempo. Ela não foi a culpada, não era ela quem merecia a humilhação. Gabriel sempre foi a mentira, a máscara que agora caíra. E Laura, na verdade, sempre foi a vítima, sempre foi mais forte do que ele jamais imaginou. Eu não posso mais viver com esse peso, Laura diz, sua voz agora mais firme, mais decidida. Eu não posso deixar ele me destruir. Com lágrimas nos olhos, ela agradece à mãe e coloca o telefone de lado. A dor ainda a consome, mas há uma centelha dentro de si. Algo nela começa a se reerguer, aos poucos, como uma planta que, depois da tempestade, começa a brotar novamente. Laura não sabe exatamente o que fazer, mas sabe que não vai ficar sentada esperando que o mundo continue a girar sobre suas costas. Ela não será mais vítima. Ela se lembra de sua paixão pela música, dos anos em que cantou apenas para Gabriel, apenas para agradá-lo. Mas agora, a música será dela. Ela não vai mais se esconder. A dor se transformará em força. Ela vai encontrar um jeito de seguir em frente. Com esse pensamento, ela começa a procurar um estúdio, fazer algumas aulas de canto. Os primeiros passos são difíceis. Ela sente o medo invadir cada fibra de seu ser. O medo de não ser mais boa o suficiente. O medo de que o mundo a tenha esquecido. Mas à medida que canta, a confiança vai voltando. Não de forma fácil ou rápida, mas começa a brotar de novo. E naquele momento, ela percebe. Ela vai seguir em frente. Mesmo que sozinha, ela vai se reerguer, mais forte do que nunca. A luta dela acabou de começar. Laura está sozinha, mas não mais perdida. Após semanas de reclusão, ela começa a tomar as rédeas de sua vida novamente, com um propósito renovado. Ela decide que precisa cantar, não para agradar ninguém, mas para se salvar. Ela sabia que a música sempre teve o poder de curar sua alma, de transformar suas dores em algo que talvez pudesse tocar outras pessoas. A primeira apresentação em público acontece em um pequeno bar, um local simples, com uma plateia reduzida, mas para Laura é mais que suficiente. Seu coração bate acelerado enquanto ela se prepara para subir no palco. A luz suave do local a faz se sentir estranha, desconfortável, mas ela já não tem mais escolha. Ela precisa enfrentar seus medos um de cada vez. Com o violão em mãos, ela começa a cantar. Sua voz, inicialmente trêmula, vai ganhando força à medida que as notas saem de sua garganta. As palavras de suas músicas são profundas, impregnadas com toda a dor e a superação que ela carrega. Cada acorde parece ecoar dentro de seu peito, e pela primeira vez em muito tempo, Laura sente que, de alguma forma, está voltando para si mesma. A plateia pequena não reage como ela imaginou. São poucos aplausos, mas é o suficiente para que ela sinta que está no caminho certo. A sensação de reconexão é avassaladora. Ela não canta mais para Gabriel, não canta mais para o público que a julgou, mas canta para ela mesma. A cada música, uma parte de sua dor vai se dissipando, e uma nova Laura vai nascendo. Nos dias que seguem, Laura começa a enfrentar os desafios da indústria musical. As portas não se abrem com facilidade. As gravadoras, mesmo vendo seu talento, não estão dispostas a investir em uma mulher que carrega um escândalo como passado. Ela é rotulada, a esposa traída,
a mulher do escândalo. Nada disso é novidade para ela. O mundo continua a tentar ditar quem ela deveria ser. Mas Laura é mais forte do que imaginava. Ela não desiste, mesmo quando tudo parece estar contra ela. O apoio de Carla, sua amiga de infância e agora sua empresária, se torna crucial. Carla acredita nela mais do que ela mesma. Juntas, elas trabalham incansavelmente. Carla é a rocha onde Laura se apoia nos momentos de dúvida. Um dia, após meses de luta, Laura recebe uma ligação de uma gravadora, uma oportunidade real de gravar uma de suas músicas. O coração dela dispara de emoção, mas também de incredulidade. Será que finalmente é o meu momento? Ela pensa. Mas, quando assina o contrato, não sente apenas a euforia de uma vitória. Sente um peso, uma responsabilidade de não decepcionar a si mesma. Agora, com uma música lançada, Laura começa a ver resultados. As plataformas digitais começam a espalhar sua voz, e sua música começa a ganhar popularidade. Cada comentário positivo, cada mensagem de apoio, é um lembrete de que ela não é invisível, de que ela ainda tem algo de precioso a oferecer ao mundo. Mas a cada passo conquistado, o medo de voltar ao passado se infiltra. O que Gabriel faria se soubesse do seu sucesso? Será que ele voltaria para tentar destruí-la novamente? Laura não tem respostas para essas perguntas, mas uma coisa é certa: ela não vai deixar que a sombra dele defina quem ela é. Ela vai continuar a sua jornada, não importa os obstáculos. Ao final do capítulo, Laura olha para a primeira gravação, escuta sua música pela primeira vez no rádio e sorri. Ela sabe que este é apenas o começo. Ela já venceu o maior desafio de todos: se reencontrar e se reconstruir. Agora o mundo pode esperar. Laura senta-se diante da mesa de entrevistas, o coração ainda batendo forte. Ela sabia que teria que enfrentar perguntas sobre sua vida pessoal. A jornalista, com um sorriso falso, começa a questioná-la sobre os boatos que circulavam. Como você se sente sendo a ex-esposa de Gabriel, o homem que te humilhou publicamente? Laura respira fundo. Esse é um momento de escolha, e ela sabe que precisa fazer algo mais do que apenas dar respostas políticas. Ela precisa ser verdadeira, precisa resgatar sua voz e sua história, não permitir que o escândalo do passado seja tudo o que ela é. Eu fui humilhada, sim. Fui rejeitada, desacreditada, mas isso não é o que define quem eu sou, diz Laura com a voz firme, os olhos brilhando de sinceridade. O que define quem eu sou é o que eu fiz depois disso. O que definiu quem eu sou é a força que encontrei quando achei que não havia mais nada. A jornalista, visivelmente surpresa, tenta mudar o rumo da conversa, mas Laura não se deixa intimidar. Ela não vai mais esconder sua dor, e muito menos permitir que a dor seja usada como uma arma contra ela. Eu escolhi seguir em frente, e cada dia é uma vitória, cada música, cada aplauso, é a prova de que a dor não tem o último capítulo. A entrevista termina, e Laura se sente mais leve. Finalmente, ela estava falando por si mesma, não mais para agradar ninguém. A humilhação de outrora se transforma em combustível para sua jornada. E mais importante, ela começa a ver o mundo com outros olhos. Ela não é mais uma ex-mulher do famoso. Ela é Laura, uma mulher que escolheu lutar. Ao voltar para sua rotina, a estrada continua cheia de obstáculos. Ela recebe propostas de shows pequenos, mas sua agenda está sempre cheia de compromissos, de ensaios, de eventos. A gravadora, que agora reconhece seu talento, ainda enfrenta dificuldades financeiras e limitações para promover sua carreira de forma mais ampla. Cada passo é um esforço de resistência. Cada vitória é uma pequena conquista que ela celebra com a humildade de quem nunca teve nada garantido. Quando a gravadora finalmente oferece a Laura um contrato para lançar seu primeiro álbum completo, ela sente uma mistura de euforia e medo. Será que ela está pronta? O peso das expectativas da mídia, dos fãs e até mesmo dela mesma a fazem hesitar por um instante. Mas ela se lembra de tudo o que passou, das noites em claro, das lágrimas, do medo que não a fez desistir. E então, ela toma uma decisão. Ela não vai mais se esconder atrás de um passado que não define sua capacidade.
Ela vai lançar o álbum como uma expressão de sua verdade, de sua dor, de sua força e de sua reconstrução. Ela se dedica ao álbum com paixão. Cada letra, cada melodia, traz consigo um pedaço de sua alma. E o dia do lançamento chega, trazendo consigo a tensão de saber que o público finalmente ouviria a sua voz. Não a voz da esposa abandonada, mas a voz de uma mulher que superou as adversidades. Ela está pronta para ser vista de verdade pela primeira vez. Quando o álbum é lançado, algo mágico acontece. A música de Laura começa a tocar nas paradas e seu nome é reconhecido nas plataformas digitais. As críticas são positivas e, mais importante, ela começa a receber mensagens de mulheres que a admiram por sua força e coragem. Mulheres que, assim como ela, carregam suas próprias dores e batalhas, mas encontram nas palavras e na voz dela uma inspiração para seguir em frente. Em meio ao turbilhão de emoções e sucesso, Laura começa a perceber que a reconquista de sua vida vai além da carreira. Ela está reconquistando a si mesma. A Laura que existia antes do casamento com Gabriel, a Laura que se perdeu ao longo dos anos, agora encontra seu lugar no mundo. Ela é alguém que, ao contrário do que muitos esperavam, não apenas sobreviveu, mas se tornou uma mulher ainda mais forte, mais autêntica. Enquanto sua música ganha cada vez mais espaço, Laura percebe que seu maior sucesso não será o que o mundo espera dela. Será, antes de tudo, sua própria libertação. Ela já é vencedora. E por mais que o caminho ainda seja longo, ela finalmente encontra a paz em sua própria jornada. O lançamento do álbum de Laura foi um marco em sua vida, mas o que ela não sabia era que ele não só mudaria sua carreira, mas também sua maneira de se enxergar no mundo. Quando o primeiro single atingiu as paradas, Laura sentiu uma emoção que não conseguia descrever. Era mais do que um simples sucesso comercial. Era a confirmação de que ela havia feito a escolha certa. A prova de que sua dor tinha um propósito maior. No entanto, como sempre, o passado parecia não querer deixá-la em paz. Durante uma entrevista ao vivo, a repórter, com aquele sorriso ácido e insuportável, perguntou sobre seu ex-marido. Laura, o que você sente sabendo que ele, Gabriel, sempre foi visto como o grande homem por trás do sucesso de seu casamento, e você, a mulher que foi humilhada ao vivo? Você não sente que seu sucesso agora é, de alguma forma, uma forma de vingança? Laura, com a calma de quem já não se importa mais com julgamentos alheios, olhou diretamente para a câmera. Eu não estou aqui para me vingar de ninguém. Estou aqui para ser a mulher que eu sempre deveria ter sido. Esse álbum, minha música, minha vida, isso é meu, ninguém me deu nada. Eu venci a mim mesma e isso é tudo o que importa. As palavras flutuaram no ar e a sala de imprensa, que antes se sentia tensa com a provocação, agora estava em silêncio. Laura estava conquistando algo mais do que seu lugar no mercado musical. Ela estava reconquistando sua dignidade, a parte de si mesma que foi arrastada para o abismo pela humilhação pública. À medida que o álbum ganhava popularidade, Laura não apenas via sua carreira se expandir, mas também começava a perceber uma mudança interna. Ela já não era mais uma mulher buscando aprovação, nem uma mulher marcada por um casamento fracassado. Ela era uma artista, uma mulher independente, e suas músicas começaram a ressoar profundamente nas pessoas. Mas o mais surpreendente de tudo foi que ela também começou a ser vista com novos olhos pelos outros. Foi durante uma apresentação em um evento de gala que Laura conheceu Marcos. Ele não sabia nada sobre sua história, nem sobre o escândalo que a cercava. O que ele via era uma mulher forte, de sorriso fácil e voz que encantava. Ele se apaixonou por ela não por sua fama, nem por sua dor, mas pelo que ela era naquele momento. Uma mulher autêntica, que sabia quem era e que não temia ser vista como era. Marcos a tratava com um carinho e respeito, que Laura não sabia que ainda poderia sentir por um homem. Ele a apoiava em cada passo, em cada decisão, e ela, mesmo com seu coração marcado pelas cicatrizes do passado, começou a permitir-se confiar novamente. Eu sei que você tem medo, disse Marcos em uma conversa íntima uma noite, depois de uma de suas apresentações. Mas eu vejo você, Laura, e vejo alguém incrível.
Você não precisa mais provar nada para ninguém. As palavras de Marcos foram como um bálsamo sobre a alma de Laura. Pela primeira vez, ela começou a sentir que merecia ser amada sem reservas. Sua jornada, cheia de feridas, mas também de triunfos, estava agora moldando sua capacidade de viver um amor saudável. Ela não precisava mais carregar a dor como uma capa, nem temer o que o futuro poderia trazer. Entretanto, o fantasma de Gabriel ainda rondava sua mente. Quando ela ouviu boatos sobre sua situação financeira, Laura não pôde deixar de pensar: será que ele tentaria destruir sua carreira novamente? Mesmo que estivesse em um momento muito melhor de sua vida, a memória da humilhação ainda estava lá, viva e pulsante. Mas ao contrário do que poderia esperar, Laura não sentiu raiva. Não mais. Ela sentiu uma compaixão silenciosa, uma compreensão de que Gabriel também estava preso em suas próprias escolhas e que ela não precisava mais se permitir ser influenciada pelo que ele fazia ou dizia. O sucesso continuava a abrir portas. A gravadora, finalmente convencida de que Laura não era apenas um produto do escândalo, assinou um contrato com ela para um lançamento internacional. Era o grande momento. Ela sabia que esse era o primeiro passo para realizar seu sonho de se tornar uma artista mundialmente reconhecida. Mas mais do que isso, sabia que agora estava pronta para cantar sua própria verdade, sem medo de ser quem realmente era. Enquanto as primeiras músicas começavam a ser distribuídas para rádios internacionais, Laura sabia que o mais importante não era ser aceita globalmente. O que realmente importava era que ela finalmente se aceitava, por tudo o que havia vivido e por tudo o que ainda tinha a oferecer. O mundo começava a conhecê-la não como a mulher marcada por um escândalo, mas como uma artista cuja música tinha o poder de transformar, de tocar almas, de unir corações. A história de superação de Laura estava apenas começando a ser contada, e ela sabia que agora ninguém poderia mais escrever os capítulos por ela. Laura nunca imaginou que, ao conquistar os palcos internacionais, voltaria a enfrentar o lugar onde tudo começou. Mas a vida tem suas próprias ironias, e os eventos do destino parecem sempre nos encontrar, por mais que tentemos escapar deles. Ela havia aceitado um convite para retornar à cidade onde sua vida havia sido virada de cabeça para baixo. O mesmo estúdio de TV onde Gabriel a humilhou, onde ela foi exposta para milhões, agora a chamava para uma entrevista especial. Eles queriam saber mais sobre sua jornada de superação. Você superou a humilhação pública, agora conta para o público como foi recomeçar sua vida, disseram. Laura sabia que essa seria a chance de dar a todos uma última prova de sua força. Ela chegou ao local, o estúdio a que chamava de lugar maldito, mas ao pisar naquele chão novamente, algo dentro dela se rompeu. Era um turbilhão de emoções, medo, raiva, nostalgia e um tipo de vitória silenciosa. Ao passar pelos bastidores, viu o lugar que havia sido palco de sua vergonha. As câmeras ainda estavam lá, os refletores, as cadeiras vazias do público, tudo parecia inalterado. Mas, para ela, tudo estava diferente. No camarim, Laura se preparava. O espelho refletia uma mulher completamente distinta daquela que saíra dali anos atrás. Ela não via mais a insegurança, a dor e a confusão em seus olhos. Ela via uma mulher confiante, uma mulher que havia se refeito do caos. Ela finalmente entendia o quanto aquele momento, a humilhação, a dor, a perda, haviam sido apenas uma parte do processo, e que a verdadeira Laura não era definida por aqueles minutos ao vivo, mas pela mulher que ela se tornou. Ao entrar no palco, o nervosismo apertou, mas foi por um segundo e então ela se acalmou. Ela olhou para a câmera e começou a falar sobre sua jornada com uma sinceridade que cortava qualquer expectativa de empatia superficial. Eu não vim aqui para fingir que tudo foi fácil, disse com voz firme. Eu vim aqui para mostrar que sim, eu fui derrotada, mas também me reergui, não por ninguém além de mim mesma. O estúdio estava em silêncio. A plateia, composta por jornalistas e fãs de antes, parecia atônita com a transformação de Laura. Ela continuou. Aquele programa, aquela humilhação, não foi o fim. Foi o começo da mulher que eu sou agora. E não, eu não me arrependo.
Não tenho raiva de Gabriel, nem de ninguém. Porque a única coisa que ficou para trás foi quem eu era naquela época. Nesse momento, um silêncio ainda mais profundo tomou conta do ambiente. E como se a vida estivesse preparando uma reviravolta para testar sua nova força, algo aconteceu. Gabriel apareceu. Ele entrou no palco sem ser anunciado, como se estivesse esperando o momento exato para entrar em cena. A visão dele ali, no mesmo lugar onde havia sido o algoz, foi um soco no estômago de Laura. O público reagiu murmurando. E Gabriel, com um sorriso nervoso, olhou para Laura. Ele tentou falar, mas Laura, de forma surpreendente, não demonstrou nenhum pingo de fraqueza. Ela o encarou com a dignidade que ele nunca lhe deu. Laura, Ele começou, mas ela o interrompeu. Não, você não vai mais me falar nada. Não há mais nada entre nós. A frieza em sua voz deixou Gabriel sem palavras. Laura olhou para ele e, ao invés de sentir raiva, sentiu algo que ela nunca imaginaria sentir: compaixão. Ela sabia que Gabriel estava destruído. Ele tentava se manter firme, mas a vergonha estampada em seu rosto mostrava o quanto ele havia caído. Ele estava com dificuldades financeiras e sozinho e provavelmente arrependido, mas Laura já não precisava de suas desculpas. Eu não estou aqui para reviver o passado, Gabriel. Estou aqui para seguir em frente, Laura disse sem rancor. Você me perdeu. Não porque me deixou, mas porque nunca soube o que eu realmente significava. Havia uma força em suas palavras que soou como uma declaração final, não apenas para Gabriel, mas para o mundo inteiro. Ela não precisava mais provar nada a ninguém, nem a ele, nem ao público. O peso do passado foi finalmente deixado para trás. Após esse encontro, Laura teve uma conversa sincera com a jornalista. Ela compartilhou sua verdade de maneira ainda mais profunda, agora sabendo que sua missão não era apenas sobre cantar, mas sobre inspirar, sobre mostrar a todos que é possível recomeçar, mesmo quando a dor parece insuportável. Ela usou sua voz para encorajar aqueles que, como ela, precisavam acreditar em sua própria força. Ao fim da entrevista, quando as câmeras se apagaram e os bastidores estavam vazios, Laura se olhou mais uma vez no espelho. Não havia mais espaço para as sombras do passado. Ela havia se perdoado. Ela havia deixado a dor ir. Naquele momento, ela entendeu o significado profundo da palavra liberdade. O palco internacional era imenso. Milhares de olhos, de todos os cantos do mundo, estavam voltados para Laura. A imensidão das luzes, o calor das câmeras, a expectativa no ar, tudo parecia surreal, como um sonho que ela nunca imaginaria alcançar. Mas, ao mesmo tempo, era a mais pura realidade, e a última prova de que a vida dela havia mudado de maneira irreversível. Laura estava no centro daquele palco grandioso, com um microfone em mãos. Ela respirou fundo e fechou os olhos por um momento, lembrando-se de tudo que havia superado. Lembrou-se de quando, sozinha, chorava em seu quarto, quando seus olhos se enchiam de lágrimas, sem saber se conseguiria se reerguer. Lembrou-se da humilhação pública, das noites sem dormir, das vezes que quis desistir. Mas aqui estava ela, não apenas de volta à música, mas no maior palco de sua vida. Antes de seu show, a equipe a conduziu aos bastidores para o último ensaio. Ela estava nervosa. O nervosismo não era por causa do público, mas por tudo que aquilo significava. Cada nota que ela cantava, cada letra que ela cantava com a alma, trazia consigo uma lembrança do sofrimento, mas também trazia uma sensação de vitória. Ela sabia que, ao cantar, não estava apenas se apresentando. Ela estava se libertando completamente de tudo o que um dia a aprisionou. Você vai arrasar, Laura. Carla, sua amiga e empresária, disse com um sorriso cheio de orgulho. Agora mostre ao mundo quem é a verdadeira Laura. No palco, as luzes começaram a piscar, sinalizando que era a vez de Laura. Ela caminhou até o centro, sentindo o peso do momento. Era tudo ou nada. Ela sentiu o frio na barriga, mas também a adrenalina da realização. O microfone estava em sua mão, sua voz pronta para ser ouvida, mas seu coração batia com a força de tudo o que a trouxera até ali. Ela não cantava apenas para entreter, ela cantava para curar,
para continuar a jornada que começara anos atrás, quando pensou que sua carreira, sua vida estavam acabadas. A música começou. As primeiras notas ecoaram pelo grande palco, e quando ela começou a cantar, sua voz não foi apenas ouvida. Ela foi sentida. A plateia ficou em silêncio absoluto, ouvindo cada palavra, cada melodia, como se a dor de Laura estivesse ali, se transformando em algo belo, algo que tocava o mais profundo de cada um. Ela cantava com uma intensidade que vinha de suas próprias feridas. A canção era pessoal, uma composição de sua autoria, repleta de emoção, de dor, mas também de superação. Eu não sou mais a mulher que você conheceu. Eu sou mais forte, mais viva, mais minha, ela cantava, e os acordes soavam como se a própria alma de Laura estivesse sendo revelada ao mundo. Ela sabia que as pessoas poderiam não entender totalmente sua dor, mas elas entendiam sua força. Ao final da canção, um silêncio tomou conta do espaço, e então, uma explosão de aplausos. Laura sentiu as lágrimas brotarem, mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de gratidão. Ela havia conquistado aquele palco. Ela havia se tornado, finalmente, a mulher que sempre quis ser. Entre bastidores, ela foi recebida por outros artistas, ícones da música, e uma voz familiar a chamou. Você foi incrível. Sua voz tem algo único. Laura olhou para o lado e viu um de seus ídolos, alguém que sempre admirou. E pela primeira vez na vida, ela se sentiu merecedora de todas as palavras boas que ouvia. Naquele momento, ela entendeu que a dor, a luta e as cicatrizes não a definiram. O que a definia agora era a mulher que ela havia se tornado. Forte, resiliente e cheia de vida. Ela tinha conquistado o mundo, mas, mais importante, havia conquistado a si mesma. Ao deixar o palco, a emoção ainda a acompanhava. Ela se sentia leve, como se finalmente tivesse deixado o peso do passado para trás. No caminho de volta ao camarim, ela sentiu um aperto no peito. Não era mais a dor da humilhação. Era a gratidão pela sua jornada, pela sua resistência. Ela não era mais a mulher frágil que se escondeu atrás das sombras. Agora, ela era uma mulher livre. Quando entrou no camarim e se viu no espelho, Laura se deu conta de que, finalmente, ela era tudo o que sempre sonhou ser. Não por causa do sucesso, mas porque ela se tornara dona de sua própria história. Ela não precisava da aprovação de ninguém. Ela já havia superado as maiores adversidades que a vida havia colocado em seu caminho. E pela primeira vez, ela sorriu para si mesma, sabendo que esse era o verdadeiro começo. Após o show, enquanto a emoção ainda vibrava em seu peito, Laura se retirou para os bastidores. Ela mal conseguia processar o que acabara de viver. O espetáculo, a aclamação do público, a incrível conexão com a sua música, tudo isso parecia parte de um sonho. Mas ela sabia que não era um sonho. Era o resultado de anos de dor e luta. Ela estava sentada em seu camarim, com o coração ainda acelerado, quando o assistente da produção entrou, carregando um envelope com o nome dela em letras grandes. Laura, este chegou para você. Parece urgente, disse ele, entregando o pacote. Ela abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia uma carta manuscrita. Ela a leu, e seu corpo se congelou. Eu preciso te ver. Podemos conversar? Eu estou arrependido. Era de Gabriel. Laura sentiu uma onda de confusão e raiva a invadir. Ele, depois de tanto tempo, depois de tudo o que fez, queria se justificar? A última vez que ela o viu, ele estava arruinando sua vida ao vivo na televisão, com mentiras, com acusações cruéis. Ele, o homem que destruiu sua carreira, sua autoestima, seu casamento, agora se atrevia a pedir desculpas? Ela pensou por um momento. A raiva em seu peito ainda queimava, mas o tempo lhe dera uma sabedoria diferente. Ela sabia que o perdão não era para ele, mas para ela mesma. Com um suspiro, ela concordou em encontrá-lo. Não porque ele merecia, mas porque ela precisava daquele encontro para encerrar de vez aquele capítulo de sua vida. O encontro foi marcado em um café discreto, longe dos olhares curiosos da mídia. Quando Laura chegou, viu Gabriel sentado sozinho à mesa, com a cabeça baixa, os ombros caídos.
Ele estava irreconhecível. O homem confiante e arrogante de antes agora parecia perdido, frágil. Mas ainda assim, um misto de raiva e indiferença tomou conta de Laura ao vê-lo. Eu não sabia que seria assim, disse Gabriel levantando os olhos. Seu rosto estava marcado pelo tempo e pelas dificuldades financeiras que ele enfrentara. Eu errei, Laura. Eu fiz tudo errado. Laura não se deixou abalar. Ela o observava em silêncio, absorvendo cada palavra, mas sem ceder à tentação de sentir pena dele. Ela não queria mais ser a mulher que o perdoava, porque se sentia obrigada, ou porque ele havia se humilhado. Ela queria ser a mulher que perdoava, porque se libertava da dor que ele lhe causou. Você não fez apenas algo errado, Gabriel, disse Laura calmamente, com uma voz controlada, mas firme. Você destruiu minha vida. Me humilhou na frente do mundo inteiro. Não bastou destruir o que eu construí. Você me destruiu como pessoa. Gabriel ficou em silêncio por um momento, sua expressão tensa. Ele parecia procurar as palavras certas, mas nenhuma delas parecia suficiente. Eu nunca soube o que perder até ver você ir embora, até perder tudo. A mulher que eu amava, a vida que eu tinha. Eu achei que o mundo seria mais fácil sem você ao meu lado, mas agora vejo que sem você nada mais faz sentido. Ele engoliu em seco. Eu errei, Laura. Eu sou um homem vazio. Laura então respirou fundo, olhou nos olhos dele e pela primeira vez em muito tempo sentiu que o peso de tudo o que ele havia feito não a afetava mais. Ela o observava com empatia, mas não com dó. Você perdeu, Gabriel, não por causa do que eu fiz ou deixei de fazer. Você perdeu porque escolheu me destruir para se sentir superior. Você perdeu porque, ao me esmagar, achou que encontraria a paz. E agora, você está vendo a verdade. Você está vazio porque tentou diminuir a minha luz. Gabriel abaixou a cabeça, seu rosto contorcido de vergonha. Ele não respondeu. Laura se levantou da cadeira, sentindo que aquele encontro, por mais doloroso que fosse, já cumprira seu propósito. Ela se despediu dele com um último olhar, mas não havia rancor em seu olhar. Ela não sentia raiva. Ela simplesmente não sentia mais nada por ele. Tudo o que ele havia sido para ela era apenas uma sombra do passado. Ela tinha vivido e superado aquilo. Agora é hora de seguir em frente, Laura disse com firmeza. Não para você, mas para mim. Ela saiu do café sentindo-se pela primeira vez em muito tempo em paz consigo mesma. Ela sabia que, ao perdoá-lo, não estava apenas liberando-o da culpa. Ela estava, de fato, libertando a si mesma, deixando de carregar o peso do passado. Ela estava livre. Ao caminhar pelas ruas, Laura não olhou para trás. Ela não precisava mais. A dor havia se dissipado. E o perdão, ao contrário do que muitos pensavam, não havia sido um presente para Gabriel. Havia sido para ela. E ao levantar os olhos para o horizonte, ela sorriu. Porque agora ela sabia. Ela havia conquistado a liberdade verdadeira.